O que ensina o racionalismo cristão? Ficou curioso, gente? Bom, pessoal, graça e paz. O que é o racionalismo cristão? O que eles ensinam? Você conhece esse grupo? Ou ainda, o racionalismo cristão é realmente uma instituição cristã? É o que vamos descobrir hoje. O racionalismo cristão, gente, não é um grupo grande. Teve origem aqui no Brasil, incluindo por descendentes de Portugal. Uma outra coisa importante é que ele veio do próprio espiritismo kardecista. Isso mesmo que você ouviu. A diferença é que o kardecismo é uma crença mais voltada ao curandeirismo, já o racionalismo cristão não aceita quaisquer manifestação sobrenaturais e nem misticismo. Ele não aceita que exista milagres e coisas, sobrenaturais, mas que todos os fenômenos podem ser explicados de forma racional. Origem do próprio racionalismo cristão. Veja, gente, o racionalismo cristão tem origem em duas figuras, como falei, que vieram do próprio espiritismo kardecista. Seus nomes eram Luiz José de Matos e Luiz Alves Thomas. Ele era um comerciante bem-sucedido na cidade de Santos, em São Paulo. O que se sabe é que eles achavam a doutrina espírita bem mal compreendida na época. Passando pouco tempo, eles resolveram aí fundar um centro para estudos e práticas espírita. Então resolveram alugar um sobrado em Santos, na época na rua Amador Bueno, 190, São Paulo. Já em 26 de janeiro de 1910, aconteceu a primeira reunião para elaborar o estatuto, eleger diretoria e também escolher que nome eles dariam ao centro, que acabou ficando oficialmente Centro Espírita Amor e Caridade. O movimento cresceu muito e o Luiz Matos e o Luiz Alves resolveram construir uma sede própria e no dia 21 de julho de 1912 aconteceu a inauguração. Já em 1916, todos os centros praticantes da doutrina racionalista cristã se filiaram ao Centro Redentor, que fica no Rio de Janeiro, presidido então por Luiz José de Matos. A palavra racional, o racionalista, foi introduzida em 3 de fevereiro de 1946. Por obra aí de Antônio do Nascimento Cotas. Enfim, caso queira conhecer mais sobre essa seita, existem 5 livros canônicos dele, o Racionalismo Cristão, segundo, Prática do Racionalismo Cristão, terceiro, A Vida Fora da Matéria, quarto, Cartas Doutrinárias e o quinto, Escola Espiritualizadora, que é o que eles confessam que são, não uma religião, mas uma filosofia de vida. Por que o racionalismo cristão, gente, não é cristão? Vou te dar 5 razões de que o racionalismo cristão, de fato, não é uma instituição cristã. Primeiro, sua fonte não é a Bíblia, mas os Espíritos. Enquanto que o verdadeiro cristão tem só a Bíblia como regra de fé e prática, o racionalismo tem em torno de 17 classes e milhões de espíritos que guiam sua própria instituição. No livro Racionalista Cristão, página 75, diz o seguinte: milhões de outros de igual categoria, embora não encarnados, se dediquem principalmente por intermédio das casas racionalistas cristãs a auxiliar astralmente o progresso dos seus semelhantes menos evoluídos, encarnados nesse planeta. Racionalista, está aí a própria referência. Percebeu? Suas doutrinas não se fundamentam de fato na Bíblia, mas nos próprios ensinamentos dos Espíritos, assim como o próprio kardecismo. Segundo, ele distorce a Bíblia, colocando ela como um material defeituoso. Em seu livro, ele diz assim: durante muitos séculos, as seitas religiosas que introduziram na Bíblia este versículo repleto de malícia. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Racionalista Cristão, página 59. Uma observação é que em nenhum registro da história pode colocar Mateus 5,3 como espúrio, tá, gente? Essa informação é falsa e no mesmo tempo falaciosa. Terceiro, o racionalismo rejeita o Deus da Bíblia. Ele vê Deus como um ser iracundo, vingativo. Na Bíblia, no Velho Testamento, o livro sagrado intocável, para tantos adoradores, existem várias referências ao Deus temperamento iracundo e vingativo da época. Esse vergonhoso sentimento, especialmente em um Deus, nada mais é do que um reflexo do sentimento próprio do povo que o imaginou. Racionalista cristão, tá aí a própria referência. E não para por aí, tá, gente? Ele acredita que Deus não é um ser pessoal, ou que se comunica, com os seus ou com as suas próprias criaturas. O que hoje rende culto a um Deus abstrato
acharão a cabo de tantas encarnações quantos precisarem para atingir o necessário esclarecimento. Tão tolos esse culto quanto ridículo. Os civilizados entendem agora ser a ideia que tanto já se alimentaram de adorar deuses representados por elementos de naturezas ou animais inferiores. E por fim, chega ao cúmulo da blasfêmia em falar de Deus como hipotético Deus Pai. Veja aí a referência, né, que ele utiliza, essa expressão hipotético, né, Deus Pai, é justamente a ideia de que eles não acreditam na relação de Deus com a sua própria criatura, ou seja, bem desrespeitoso. 4. Eles são amantes de si mesmo e colocam aqueles que adoram a Deus e ora de escravo. Adorar a Deus é um ato completamente repugnante, né? É um ato de ser escravo. Veja, ser escravo de Cristo, em Romanos 6:22, né? Paulo fala abertamente que nós somos escravos realmente de Cristo. Contudo, o sentido aqui é desrespeitoso e ele diz o seguinte: alma se liberta da escravidão sectária. Os estudiosos do racionalismo cristão aprenderam a confiar em si mesmo, na sua capacidade espiritual e no poder da vontade para lutar e vencer. Não são por isso adoradores, nem pedichões, nem lamuriosos, nem farrapos mentais. A racionalista está aí a própria referência. Quinto, Jesus Cristo, apenas um espírito evoluído. Ele diz assim, que a humanidade movida pela ignorância acabaram em divinizar a própria pessoa de Jesus. Eles não acreditam que Jesus era um ser divino e no mesmo tempo triuno. Grandes espíritos movidos por ideias reformadores, né, baixaram a terra, encarnado e com enorme sacrifício para ver se conseguiram, né, a desbrutalização da mente humana e se deixaram empolgar pelo sentimento do gozo e dos prazeres apenas materiais. Esses valorosos espíritos, porém, além de não haverem sido compreendidos, acabaram divinizados pela massa ignara, como aconteceu com Jesus, Buda, Confúcio e Maomé. Tá aí a própria referência. O pior de tudo é que ele coloca Jesus na mesma categoria de vida, né, como Confúcio, Maomé e etc. Minha conclusão é a seguinte: como pode uma instituição se dizer cristã e negar a Bíblia como regra de fé e aceita espírito como guia espiritual? Ensina que o Deus da Bíblia é um ser iracundo, vingativo e impessoal. Rejeita a oração e a adoração como prática essencial à fé cristã e nega Jesus como Deus. E também é o responsável, né, que é de fato pela salvação do próprio homem, né? Uma instituição, né, a desse nível, fica impossível de fato dela ser cristão. Bom pessoal, não se esqueça de avaliar, se possível comentar, compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, você estará também propagando o evangelho comigo.